só o meu e o da Rosimar, tá bom? E a gente vai dar início. Primeiro eu quero dar aqui um bom dia, para alguns já vai ser boa tarde, né? É um imenso prazer estarmos aqui agora, começando um novo projeto em nossa escola. Nesse projeto a gente está falando aqui desse olhar e desse saber digital, que hoje nós precisamos de tantas informações, né? E elas estão tão fáceis para todos nós, e nós temos que fazer uso de todas essas ferramentas. Foi feito um convite, né, para a doutora Rosimar Penido, é mãe de alunos do Delta e de ex-alunos também, prazer enorme, ela se deixou portas abertas para estar aqui conosco hoje, e a gente vai falar aqui dessa importância da exposição excessiva, né, do fone de ouvido, que é o que a gente tem usado muito, e até onde a gente pode ir nesse uso desse fone. Então, quero dar boas-vindas aqui a vocês, alunos que estão aqui junto conosco, a todas as famílias que estão presentes também nesse nosso encontro, e um bom dia mais que especial para você, Rosimar, e o nosso agradecimento por você estar aqui dividindo os seus conhecimentos, partilhando desses seus saberes para toda a família Delta. Seja bem-vinda e a palavra é sua, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Tá, meu áudio está bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá bom? Em primeiro lugar, mutei, agora mutaram todo mundo. Claro. Certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Já é um prazer estar falando com vocês. Eu quero te agradecer, Rita, em nome de toda a equipe Delta, né? Eu estou vendo aqui algumas professoras, cada uma mais querida do que a outra. Vocês fazem parte da nossa história, não só da minha história profissional, mas muito da minha história pessoal, né? Porque os meus filhos todos estudaram no Delta e ainda estudam. Então, é um prazer enorme. Eu estou vendo as carinhas dos meninos aqui, a maioria eu conheço, são amigos dos meus filhos. Então, assim, além de ser um prazer profissional poder contribuir com uma informação tão importante para uma geração inteira, né? Porque, na verdade, isso aqui, meninos, eu vi alguns perguntando se é importante assistir a palestra. É importante por quê, meninos? Porque vocês serão multiplicadores. Tá dando eco. Vocês é que vão ensinar e compartilhar as informações que vocês vão adquirir aqui hoje. Não só para os colegas que não tiveram oportunidade de aprender um pouco disso, ou colegas que não estudam no Delta, que teve essa iniciativa tão importante de trazer um assunto de fundamental importância. E eu quero avisar aqui para a turminha que a tia não veio para falar que não pode usar fone de ouvido, viu? Fiquem tranquilos. Nós vamos poder utilizar, sim, os fones de ouvido, mas nós vamos aprender a como utilizá-lo sem prejudicar a nossa audição. Combinado? Então, eu agradeço enormemente. Acho que podemos começar, né, a nossa apresentação. O tio Flaviano já está aí com a minha aula. Se quiser já projetar aí, tio Flaviano, eu agradeço o primeiro slide. E aí nós vamos conversando um pouco. Então, eu adorei esse cartaz, viu, tia Rita, e toda a produção aí, ficou lindo, parabéns. E vamos conversar, então, um pouco sobre se essa exposição excessiva do fone de ouvido realmente nos prejudica e até onde podemos ir. Então, pode passar o próximo, por favor. Olha que carinha feliz dessa menina. Eu achei assim essa imagem linda, porque é assim que nós queremos vocês, viu, meninos? E a família também. Nós sabemos que a música é uma coisa extremamente importante para a nossa memória afetiva. Nós temos reservas dentro do nosso cérebro que nos trazem
informações e sentimentos maravilhosos quando a gente escuta uma música. Então, é fundamental que nós estejamos conectados com esse mundo do som, o mundo da música, e nós sabemos que os nossos jovens, todos, adoram a música e gostam de escutar a sua música de forma individual, e a gente vai, então, aprender a caminhar utilizando essa tecnologia sem nos prejudicar. Pode passar o próximo, por favor? Certo. Você tem como projetar o slide todo, o segundo todo, Flaviane, para ficar mais fácil da visualização? Projetar um por vez. O próximo. Pode projetar este do ouvidinho aqui, ó. Que aí ele fica em tela cheia e fica mais fácil da gente explicar. Ótimo. Então, o que acontece? Essa imagem que nós estamos vendo aí, pode voltar, por favor. Isso, essa. Essa imagem que nós estamos vendo é um ouvido, é uma orelha, né? E como que nós vamos, então, compreender como que o fone de ouvido age na nossa orelha? Primeiro, nós temos que entender um pouquinho da nossa orelha, né? Como que ela funciona. Eu sei que muitos de vocês já sabem, já estudaram, né, toda essa anatomia, e as professoras do Delta sempre reforçam muito isso. Nós temos as aulas de música, então eu sei que vocês já sabem muitas dessas coisas, mas nós vamos relembrar. Então, nós temos aí a orelhinha, que é o pavilhão externo, que vai captar essa onda sonora, né? Temos o conduto auditivo, que vai, então, afunilar esse som que nós recebemos e vibrar essa membrana, que é a membrana timpânica, e vibrar os ossinhos que temos dentro da orelha, martelo, bigorna e estribo, para chegar, então, nesse caracolzinho aqui. Estamos vendo o caracol? Neste caracol, nós temos, então, algumas células, que são as células que vão captar este som e levar este som para o nosso cérebro, através deste nervo aqui, ó, que é o nervo auditivo. E com este nervo auditivo, esse impulso elétrico vai ser transmitido para o nosso cérebro. E aí vão acionar áreas cerebrais que vão nos trazer sensação de satisfação, de prazer ao escutar uma música. Então, isso tudo é um processo natural que ocorre com nós todos, a todo momento da nossa vida. Vocês acham que o nosso ouvido dorme? Será que o ouvido dorme? Assim como os olhos? Quando a gente dorme, os nossos olhos fecham e a gente não vê mais nada. Será que só ocorre com o nosso ouvido? Se vocês quiserem colocar aí no chat, podem responder. Quem acha que o ouvido dorme, quem acha que o ouvido não dorme. Depois nós vamos lá na frente responder. Se quiserem colocar aí a opinião de vocês, podem colocar, ok? Eu acho que ele não dorme. Você acha que ele não dorme, Heitor? Eu acho que é o Heitor, Porque, tipo assim, tem hora que você acorda com barulho, então como é que o ouvido tá dormindo se você acorda com barulho? Isso, então nós vamos responder essa pergunta aí, Heitor. Se o ouvido dorme ou não, certo? Então nós vamos agora assistir esse videozinho que está aí do lado, professor Flaviano. Pode rodar o videozinho que nós vamos entender um pouquinho mais do nosso ouvido agora, ok? Podem ir colocando no chat as perguntas, depois a tia Rita, se quiser, ir selecionando alguma pergunta, que aí no final a gente pode responder, tá, tia Rita? Ok, vamos rodar o nosso vídeo para a gente compreender agora um pouquinho mais de como que ocorre a nossa audição, como que o som... Pode rodar, tio Flaviano. Como que o som acessa os nossos ouvidos, como que se dá este processo da audição. Ok, vamos lá então. Pode acionar. Isto. As ondas sonoras, então, estão sendo captadas pelo pavilhão, né, pela nossa orelha. A nossa orelha é fundamental para captar essas ondas sonoras. Através, então, elas vão se afunilar e concentrar no canal do ouvido e vão vibrar, olha que coisa bela, vão vibrar a membrana do tímpano e vão, então, vibrar também os ossinhos, martelo, bigorna e estribo.
E nesta vibração, vamos acionar o nosso caracol, ó, que é a nossa cóclea. E acionando esse caracol, as células internas deste caracol vão vibrar e vamos começar, então, o processo da audição. Olha essas estrelinhas. Cada estrelinha dessa é uma onda sonora que está chegando na nossa cóclea, nesse caracolzinho da nossa cóclea. E aqui são os sons mais agudos e na base são os sons mais graves, ó. Então, a gente vai percebendo essas ondas sonoras chegando ao caracol da cóclea e estimulando as células sensoriais, que são as células auditivas da cóclea. E é justamente nesta região da cóclea, olha só, aqui esse azul são os sons mais graves, como a voz masculina, e caminhando para os sons mais agudos, que nós vamos perceber aqui no ápice da cóclea, ó. Os sons agudos vão ser que a voz feminina e aqueles barulhos mais fininhos, mais agudos, vão ser percebidos no ápice. Lá no ápice tem essas células, tá vendo essa célulazinha? Ela tem os cílios, que são essa porção verdinha, ó. E quando vibra lá a membrana, ela vai movimentar esses cílios, para esses cílios, então, mandarem a mensagem para o nervo auditivo. E o nervo auditivo, então, vai levar essa mensagem sonora lá para o nosso cérebro. E nós vamos, então, guardar lá no nosso cérebro essa música. E a cóclea é que faz esta participação. E quando a gente usa sons muito altos, é nesta cóclea que ocorre, então, a lesão daquelas células que nós explicamos lá na frente. Então, olha a beleza deste processo. A onda sonora vibrando, sendo captada pela orelha, pelo conduto, vibrando a membrana, os ossinhos, passando pela cóclea e levando para o nervo auditivo, que vai guardar, então, essa informação no nosso cérebro. E essa informação fica guardadinha lá internamente e, através dessa informação, é que nós vamos ter, então, a nossa memória auditiva. Não é lindo? Ok, tio Flaviano, pode fechar e passar para o próximo, por gentileza. Não, é muito lindo, gente, esse processo de condução, como o nosso corpo é perfeito, né? Como as estruturas internas do nosso corpo trabalham em sintonia. Pode passar, por favor, Flaviano? Trabalham em sintonia, isto. Aí aqui nós vamos então analisar essa questão dos fones. Já entendemos como que a nossa audição funciona, como que é o processo de chegar esse som até o nosso cérebro, até o nosso ouvido interno. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre os nossos fones. Os fones, eles podem ser de vários tipos. Então aqui fica uma exclamação: usar o fone de ouvido ou não? Como usá-lo? A palavra é cuidado. Realmente nós precisamos de ter cuidado com a nossa audição, porque nós vimos como ela é, pode passar por favor, Flaviano, como ela é complexa. Nós temos hoje 3 tipos de fones diferentes que nós podemos utilizar. O fone intraaural, que é esse que fica na parte interna do canal auditivo, como nós vimos lá na nossa aulinha anterior. Esse fone ele fica mais próximo da nossa membrana timpânica. Então, ele leva o som mais diretamente na parte interna do ouvido. Aí nós temos o fone que nós chamamos de on-ear. O on-ear é aquele fone que ele pega a parte externa da orelha, mas ele não veda totalmente a orelha. E temos o over-ear, que é o fone, então, que vai pegar todo o pavilhão da orelha e vai dar uma vedação maior. Esse tipo de fone, o over-ear, é um fone que os músicos, de maneira geral, usam. E que para proteger o seu sistema auditivo. Então, nós vamos compreender como que esse som, e com essa fisiologia, esse processo tão bonito e perfeito, pode, então, se mal utilizado,
gerar problemas para a nossa audição. E vamos ver um grande ídolo nosso, que é um cantor muito famoso, que ele ganha vida com apresentações auditivas, com apresentações de shows, e como que isso pode repercutir na vida, na qualidade de vida e na profissão da pessoa. Pode passar, por gentileza, Flaviano. Então, vejam bem, esse aqui é um show de rock, eu acredito que muitos de vocês aí gostam, né, de vários estilos musicais, mas o rock é um estilo musical que ele é tradicionalmente ouvido em intensidades sonoras muito altas, né? De maneira geral, quem gosta de rock gosta de ouvir alto. Eu tenho que ouvir alto porque isso aqui é rock and roll. Então, é um alerta que nós fazemos para essa situação. Vejam que situação delicada. Nós tivemos, então, essa situação do vocalista da banda australiana, que é o AC/DC, que é uma grande banda de rock, famosa mundialmente, e o vocalista desta banda teve que suspender algumas apresentações de uma turnê nos Estados Unidos, porque o otorrinolaringologista dele alertou que ele estava correndo risco de perder a audição dele. Por quê? Exatamente porque ele se expunha a altas intensidades sonoras por muito tempo, durante a vida dele toda, e sem se preocupar com a proteção auditiva. Então, imagina a situação da qualidade de vida dessa pessoa que vive da música, vive da audição dela. Sim. Mais correto. Qual foi mais correto? Nós vamos responder essa pergunta sua agora. Pode passar o próximo, Flaviano, por gentileza. Então, vamos entender. Por que a gente tem que se preocupar com isso que nós estamos conversando aqui hoje? Por que a tia Rita se preocupou com isso e me pediu a doutora Rosimar para apresentar isso que nós estamos apresentando aqui hoje? Vamos ver. Alertas. A Organização Mundial de Saúde alerta que 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência auditiva. Alguém aqui já ficou com o ouvido tampado? Ou porque estava com água no ouvido, entrou na piscina, ou estava com uma rolha de cera, ou porque estava gripado e o ouvido ficou ruim para escutar. Se alguém já teve, pode colocar aí para gente o que sentiu. Eu já tive, e é muito ruim. Quando a gente fica sem ouvir direito, a família não entende a gente não consegue entender, a gente se irrita porque tenta falar e compreender as pessoas, a gente entende errado, a pessoa fala pão, a gente entende dão. Então, é um transtorno para quem não escuta. Agora, você imagina 1 bilhão. E além disso, nosso movimento é coordenado pela nossa audição. Exatamente. Para a gente se movimentar, eu tenho que identificar de onde, por exemplo, eu vou atravessar uma rua e as buzinas vêm de um lado e eu tô achando que ela vem do outro, isso pode comprometer, inclusive, a minha saúde, causar até um acidente, né? Então, a audição, eu preciso dela para várias coisas, para comunicação, para minha defesa. E qual que é a intensidade sonora que o meu ouvido tolera? No máximo 85 decibéis. Uma conversa normal, como nós estamos tendo aqui agora, tem em torno de 40, 50 decibéis. Então, por isso que ela não me causa transtorno. E a gente sabe que o som é muito bom, como a gente estava falando. Ouvir uma música que a gente gosta, como a gente lembra de coisas boas, como a gente acessa memórias afetivas boas, né? Aquele som do galo cantando lá na fazenda, lá da minha infância. Eu adoro esses sons. Eu adoro o som do crepitar da fogueira. Quando eu era criança, a gente fazia fogueira na fazenda do meu avô, e aquele sonzinho do crepitar do fogo é maravilhoso. Toda vez que eu escuto esse som, isso me traz memórias boas. Então, o som, ele libera endorfina, ele libera energias boas para a gente. Então, é muito importante que a gente possa continuar escutando esse som para sempre na nossa vida, certo? Mas olha para vocês verem essa informação aí. Nós nascemos
com 20 a 30 mil células. Lembra daquela célula lá que tem um cíliozinho que ficou balançando lá naquele vídeo? São essas células que morrem quando a gente coloca um som muito alto. Foram essas células do vocalista do AC/DC que morreram pelo fato dele escutar som muito alto durante muito tempo, certo? E nós estamos percebendo que 1 bilhão de pessoas, 1,1 bilhão de pessoas jovens até 35 anos estão correndo risco de perder a audição por causa dos fones de ouvido. Então, foi por isso que a equipe Delta, a tia Rita, a tia Marita organizaram esse evento para a gente conversar sobre isso. Porque nós não vamos fazer parte dessa estatística. Vocês não vão fazer parte dessa estatística de 1,1 bilhão, não. Porque vocês vão preservar a audição e vão aprender a usar o fone de ouvido de forma adequada. E vamos preservar essas 30 mil células da cóclea que nós nascemos com ela através do uso adequado do fone de ouvido. Tá vendo esse campo de trigo, essa imagem aqui? Quando dá um vendaval, um vento muito forte, o que esse vendaval faz? Ele vai arrancando todo esse trigo que está nascendo e leva embora. Quando o vendaval passa, que você vai olhar, só sobraram alguns trigozinhos. É isso que o som faz, o som muito alto faz com as nossas células internas do ouvido. Aqueles cíliozinhos que nós vimos lá no filminho, eles são arrancados pelo som muito alto. Então, por isso que nós precisamos de baixar esse volume, porque uma vez que essa célula da cóclea morreu, ela não recupera, é irreversível. Por isso que é importante a gente cuidar. Como que a gente pode cuidar disso? Controlando o som. E como que a gente pode controlar? Hoje nós temos alguns aplicativos que nos ajudam a controlar. São os aplicativos de decibéis, que eles controlam quanto que nós estamos ouvindo naquele nosso equipamento. Pode passar o próximo, por favor. Flaviano, isso. Esses são os 2 exemplos de aplicativos. Esses aplicativos são gratuitos. Você pode baixar no seu telefone e eles fazem, então, dB meter ou sound meter. Eles fazem, então, o controle do volume de decibéis que nós estamos utilizando. Ora, se nós sabemos que o ideal é no máximo 80 decibéis, então nós temos como controlar através desses aplicativos se nós estamos abusando e estamos aumentando o risco de matar as nossas células ciliadas e adquirir uma perda auditiva irreversível, certo? Pode passar o próximo. E como é que eu vou saber se eu sinto alguma coisa que pode estar me alertando para saber se eu estou abusando da fonte sonora, dos fones, dos sons muito altos, das músicas muito altas? As pessoas que abusam muito do som, elas podem desenvolver insônia, que é o quê? Dificuldade de dormir, dificuldade da concentração, às vezes na hora de estudar, não consegue se concentrar muito bem, pode desenvolver zumbido. Hoje já existem 28 milhões de pessoas brasileiros que têm zumbido, que pode ser chamado de tinnitus. Pode desenvolver dor de ouvido, sensação de pressão no ouvido, que é essa autofonia, e dificuldade para compreender. A mãe fala pão e eu entendo dão. Ela fala porta e eu entendo dardo. Então, essas dificuldades pequenas... Se você tivesse na luta e de repente você ouve sua mãe falando, entendeu? Isso, pode passar, por favor, Flaviane. Então, esses são alertas. E quais são essas causas que podem levar a esses problemas? Podem ser as otites, as infecções de ouvido. Por exemplo, quando eu tenho uma gripe, ou uma rinocinusite, ou uma rinite, isso pode também afetar os meus ouvidos, porque essa região da face, nariz, ouvido, garganta, ela é toda interligada. Então, isso pode gerar problemas de infecções de ouvido, podem gerar perda auditiva, principalmente para aquelas pessoas que têm com frequência essas otites. E aí está inserido também o uso do fone de ouvido.
Então, nós vamos agora aprender como usar esse fone de ouvido. Existe uma doença que chama PAIR. A PAIR é perda auditiva induzida pelo ruído, que pode acontecer nas pessoas que usam o fone de ouvido em alta intensidade e com muita frequência. Hoje, as estatísticas já demonstram que 10% dos casos de perda auditiva são em jovens, e esses jovens são os usuários de fone de ouvido com alta intensidade. Então, o que fazer? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, Flaviano? Flaviano? Flaviano, pode passar o próximo slide. Vocês estão me ouvindo, gente? Ótimo. Ok. Zimar, eu estou tentando falar aqui com o Flaviano, tá? Certo. Prevenção, então, vem a grande pergunta. Como que nós podemos prevenir? Usar o nosso fone de ouvido, mas de forma adequada. Primeiro, limite da intensidade sonora. Todos os equipamentos, eles têm um limite máximo de intensidade sonora e nós devemos usá-los na metade, certo? Usando 50% daquela capacidade, no máximo. Não devemos passar mais que isso, no máximo entre 50% a 60%. Eu vou até explicar a regra do 60% a 60% para vocês. Outra coisa, limite de tempo de uso. Nós não devemos passar o dia todo com o fone de ouvido. Por quê? Porque o nosso ouvido se cansa, assim como o nosso músculo se cansa se a gente ficar o dia todo fazendo atividade física, a nossa mente se cansa se ficarmos lendo 24 horas por dia, o nosso ouvido também se cansa. Ele precisa de um tempo de repouso, então limite de tempo de uso. Não devemos utilizar o fone mais do que uma hora por dia, se for com uma intensidade maior de música. Se for com uma intensidade de 40 decibéis, devemos utilizar no máximo 5, 6 horas por dia no máximo, mas com uma intensidade baixa. Dormir com fone de ouvido, tia, pode? Não, essa é uma resposta importante. Não pode dormir com fone de ouvido, nunca, certo? Isso é importante. Ah, mas eu ligo e fico só um tempo e depois desligo. Não, mesmo assim não pode, porque você está estimulando o seu ouvido o tempo todo. Outra coisa, gente, nós precisamos de momentos de silêncio, momentos em que o nosso ouvido vai ter um repouso total e todo aquele mecanismo que nós vimos lá no nosso filminho, ele vai entrar em repouso e nós vamos ficar em relaxamento auditivo. Isso é muito importante, nós temos que ter todos os dias momentos de relaxamento total, silêncio total. É por isso que é importante não dormir com fone de ouvido, porque você retira esse tempo de relaxamento e de silêncio total. Nosso ouvido precisa disso para se recuperar, pois os ouvidos se cansam, ele precisa ter essa pausa. Qual que é o ideal da intensidade do som? O ideal é essa intensidade aqui que nós estamos, até 40 decibéis, que a intensidade sonora que não gera estresse, que não gera uma sobrecarga no nosso sistema auditivo. E qual que é o máximo permitido? Aí entra a regra dos 60. O que é essa regra dos 60-60? Se nós ficarmos com uma intensidade sonora acima dos 40, então até por volta dos 60, o fone de ouvido pode ficar no ouvido apenas 60 minutos. A regra dos 60 é isso. Intensidade sonora de 60 decibéis ou mais, no máximo 60 minutos. Se for uma intensidade menor, 40 decibéis, podemos até ficar um tempo maior, no tempo de uma aula, mas nós devemos monitorar isso aí. E aqui eu sei que tem pais, né, que tem pessoas que são responsáveis por cuidar de cada uma das crianças que estão aqui. E aí, gente, entra a nossa responsabilidade do adulto, de monitorar realmente, porque muitas vezes as crianças, principalmente as crianças menores,
E quanto menor é a criança, maior é a sensibilidade do sistema auditivo e do sistema nervoso, então maior o monitoramento, e do ideal é manter essa intensidade no máximo de 40 decibéis, certo? E gente, quem tá comentando, presta atenção aí na palestra, tá? Um método que a gente pode utilizar é, se você está a 1 metro de distância de uma pessoa que está com fone de ouvido, você não pode escutar nenhum som daquele fone de ouvido, certo? Quando ele assistir as videoaulas, se ele está em um ambiente só, ele pode assistir sem os fones de ouvido. Eu sei, estou falando de uma realidade minha, eu tenho 3 filhos e eles, muitas vezes eu coloco para ouvir sem o fone de ouvido, justamente para dar esse descanso auditivo. Coloca um em cada ambiente, eu sei que às vezes não é muito fácil essa logística, mas é importante que a gente coloque temporariamente essa pausa, né, do fone de ouvido. E vocês me perguntaram qual que é o fone de ouvido, pode passar o próximo, por favor. Qual que é o fone de ouvido? Pode passar o próximo, por favor. Qual que é o fone de ouvido mais interessante? Para evitar o zumbido, essa dor de ouvido, a sensação do ouvido abafado, essa sensibilidade auditiva, pode gerar até tontura e a dificuldade de entender nos ambientes com mais barulho. Pode passar, Flaviana. Pode passar o próximo, Flaviana. O fone de ouvido mais interessante para utilizar é o fone de ouvido de concha, aquele que pega toda a orelha. Pode passar o próximo, Flaviano, por favor. Por quê? Porque ele consegue isolar o barulho externo e evitar o fone de ouvido intraoral. O fone de ouvido intra, que é aquele pequenininho, este é o que tem maior potencial de gerar algum desconforto, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o volume máximo que a nossa audição pode tolerar é 85 decibéis, certo? Alguns fones de ouvido, principalmente os internos, eles podem chegar até 130 decibéis. Então, e quanto mais próximo da parte interna do ouvido, mais intenso isso se torna. Então, por isso, os fones de ouvido externos, eles são mais interessantes, certo? O uso do fone de ouvido com volume acima desse ideal de 85 até 90 minutos por dia aumenta o risco de a pessoa adquirir a perda auditiva, o zumbido, e isso em torno de 5 anos contínuo pode levar inclusive à surdez, certo? Então, quando a gente usa esse fone de ouvido numa potência máxima, como a gente sabe que muitos adolescentes usam, porque gostam de ouvir essa audição alta, essa música alta, esses riscos aumentam em torno de 70%. Então, o que a gente tem que fazer? Para evitar que a gente precise, então, utilizar aparelhos auditivos já tão jovens, por exemplo, hoje a gente vê pessoas de 50 anos que já necessitam de usar aparelhos auditivos para ajudar na audição. Por quê? Por causa do abuso desses fones de ouvido, por causa da utilização inadequada. Então, concluindo, pode passar o próximo, por favor. O que a gente tem que fazer? Usar os fones de ouvido no máximo 1 hora por dia para utilização para música, certo? Com intensidades no máximo 60, 60. Se utilizamos 60 decibéis, no máximo 1 hora de uso. Se utilizamos em volumes mais baixos, como o volume da voz, em torno de 40 decibéis, podemos utilizar até 6 horas por dia. Mas o ideal é que a cada hora utilizada do fone de ouvido, nós tenhamos 15 minutos de pausas. E sempre que pudermos utilizar outros recursos que não o fone de ouvido, se podemos ouvir uma aula, uma videoaula, sem utilizar o fone de ouvido, nós devemos utilizar, certo?
Então, assim, a Otorrinos é a clínica que a gente trabalha, que nós estamos disponíveis para atender, tanto do ponto de vista da audição, nariz, garganta, e é um prazer a gente poder contribuir com essas orientações. Eu estou disponível para algumas dúvidas, eu acho que o nosso tempo aí já está no limite, né? A gente chegou ao nosso tempo. E eu fico disponível para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que ainda tenham ficado, mas espero ter despertado em todos vocês a importância da boa utilização do nosso sistema auditivo, porque nós vamos precisar dele. A expectativa de vida hoje aumenta cada vez mais, e nós sabemos que nós temos potencial para chegar aos 100 anos, mas nós precisamos chegar aos 100 anos com qualidade de vida, e a audição é fundamental para que nós possamos ter essa qualidade de vida, e precisamos começar a poupar a nossa audição a partir de hoje, de agora, para que no futuro as nossas 30 mil células auditivas ainda estejam em funcionamento, para a gente poder continuar ouvindo bem, nos comunicando bem com as pessoas que a gente ama, que a gente se relaciona, e podendo, por que não, ouvir a nossa música predileta e os nossos sons prediletos. Estou disponível para perguntas. Olha, Rosimar, nosso agradecimento. Você foi bem precisa. Lucas, por favor, desliga só um pouquinho o seu microfone. A tia quer aqui agradecer a presença de todos os alunos. Na verdade, essa é uma preocupação da nossa escola, para que vocês, alunos, para que vocês sejam diferentes e saiam dessa estatística que a Rosimar colocou, né? A partir de um momento como esse, dessa riqueza de informações, você passa agora a cuidar de si com esta propriedade deste conhecimento. Por isso que no início nós falamos, é importante você ouvir, porque você vai ter mensagens significativas para a sua vida. Rosimar, foi maravilhoso, você apropriou do tempo com precisão. Nós já tínhamos 2 alunos aqui sinalizando que estavam já na hora do almoço, e eu disse, calma, que já vai acontecer. E eu quero agradecer pela sua presença, e teve uma pergunta da Ana Júlia Nascimento, e o Lucas também fez essa pergunta, o Ferrari. Qual seria o fone de ouvido correto para que eles pudessem usar? Isso. O fone de ouvido ideal, então, depende um pouco de qual a utilização. Para o estudo, o fone de ouvido ideal é o de concha, aquele que pega toda a orelha. Por quê? Porque ele diminui o risco de uma estimulação excessiva do nosso sistema auditivo. O risco é menor do que com o fone intraoral. Aquele fonezinho que vai dentro do ouvido, ele potencializa esse risco. Então, nós podemos utilizar esse intraoral? Até podemos, mas temos que ter mais vigilância com a questão da intensidade sonora. Porque ele oferece um risco um pouco maior do que o de concha. Aquele fone externo de concha, o risco de lesão do sistema auditivo é menor. Principalmente se for um uso mais prolongado, o ideal é que se use o de concha. Para tempos curtos, podemos até utilizar o intraoral, que é aquele dentro do ouvidinho. Hoje nós já temos no mercado um fone interessante, que é o fone que ele abafa os sons externos. Então, é um fone um pouco mais profissional, ou para aquelas pessoas que gostam muito de escutar música e que às vezes escutam música na rua, numa viagem, ou em situações em que tem muito ruído externo, aí essas pessoas acabam aumentando o volume da música para poder escutar melhor. E aí é que vem o risco potencial de lesão. Então, para evitar de ter que elevar esse volume interno do seu aparelho, você use o fone, que é um fone especial, que ele faz o abafamento de ruído externo. É um fone de concha com abafamento de ruído externo, que ele deixa o som estéreo, o som mais limpo na sua audição, e você não precisa aumentar a intensidade sonora, por quê? Porque a qualidade do som é melhor. Tia. Tia. Sim, meu amor.
meu pai, ele trouxe da loja dele um fone desses aí, que eu esqueci o nome. E ele é muito bom e eu não preciso aumentar tanto, deixar tão alto. Exato. Então, provavelmente, é esse fone que a tia está falando, que é um fone que ele elimina os ruídos externos, ele consegue tirar os ruídos externos e aí você concentra mais. E é importante, então, manter a regulação desse som. Tem uns fones que nem esses que a senhora falou, de concha, que eles têm um regulador de som. Aí dá para deixar melhor, mais favorável, porque você pode deixar o som do fone no máximo e o do aparelho embaixo. Aí fica nesse entorno de 40 decibéis. Isso, exatamente. Hoje nós já temos essas medidas de decibéis, alguns equipamentos já vêm com essa medida de decibéis, mas agora vocês já têm a informação que o ideal é 40 decibéis para, né? E se a passar disso, se for acima de 60, não podemos usar mais do que 1 hora. Tia, é como se o intraoral acostumasse o ouvido naquele tom de decibéis, né? Sim, no máximo 40 decibéis. Entendi. O intraoral também. Pronto, então, agora nós vamos concluir aqui. Quem tiver mais perguntas para a nossa especialista aqui da audição, que vocês possam escrever no chat, que a gente vai estar dando essas respostas. Nós passamos para ela e ela pode estar respondendo e a gente repassa a vocês, tá bem? Mais uma vez, Rosimar, obrigada pela sua presença, pelos seus conhecimentos aqui partilhados com nossa família Delta. E você foi a primeira, né, desse projeto a abrir esse projeto e abriu com muita propriedade. Deixamos aqui um agradecimento. Fizemos um cartãozinho de agradecimento oficial que a nossa Luimara, professora de ciências, vai estar enviando para ti, daqui a pouquinho chega lá no seu WhatsApp, como gesto de gratidão pela sua participação aqui, informando os nossos adolescentes e as nossas crianças para que se cuidem melhor, para que tenham a consciência do que estão utilizando como fone, sem prejudicar os seus ouvidos, tá? Mães que estão presentes, pais que estão presentes e demais familiares e também todos os funcionários, nosso agradecimento oficial a todos vocês. Tia Marita, que está aí meio em off, porque está em férias, muito obrigada também pela sua presença, pela participação para que chegássemos aqui até esse momento. E a Luimar, um agradecimento especial, juntamente com o Flaviano, que deu todo esse suporte técnico para que a gente vivesse aqui esse finalzinho de manhã com todas essas informações perfeitas, tá? Tchau, tchau a todos. Mais uma vez, obrigada.